Aí é isso aí. É. Mas aí a coisa foi tomando uma proporção que a gente não imaginava. E aí a gente se juntou, os amigos, o Diego que tá aqui na live. Aí a gente agora, eu tô trabalhando de casa. A gente tá fazendo umas leituras online de um texto chamado Estado de Sítio, que é um texto de teatro. E a gente tá fazendo, brincando em casa, de fazer teatro em casa, de fazer essa coisa de se encontrar online, de ler, de pesquisar, de falar, de entender como funciona, porque a partir de agora as coisas vão mudar muito. Sim. Né? E como a gente acompanha tudo isso, né? Eu tô apanhando, assim, porque eu nunca pensei em fazer um teatro online para mim. Nós vamos falar com a Bruna Marquezine sobre o filme que ela protagoniza e que estreia amanhã nas plataformas, que eu vou dizer quais já, que é o Vou Nadar Até Você, que eu assisti ontem e é tão comovente, é tão bonito, é tão poético, e ela faz tão lindamente, né, o papel da protagonista, que é a Ofélia, que é uma menina que quer encontrar o pai, quer conhecer o pai. Então ela vai de encontro ao pai numa jornada, é muito lindo. E aí a gente vai perguntar para ela como é que foi fazer esse filme. Eles entraram em contato comigo, ele, Patrick, nosso produtor incrível, não sei se ele tá assistindo, um beijo. Mas entraram em contato, eu até então não conhecia o trabalho do Klaus, eu sou apaixonada, amante de fotografia. E o Klaus me presenteou com livros dele e eu já me encantei de cara pelo trabalho dele, pelo olhar dele. E acho que muita gente não espera isso, mas a verdade é que eu nunca recebi muitas propostas para fazer cinema. Por mais absurdo que pareça, para mim, pelo menos, no meio das artes ainda existe muito uma separação de atores de TV, atores de teatro, atores de cinema. O que é lamentável, porque principalmente no meio das artes, eu acho que a gente não deveria rotular, né, as pessoas. Sim. Mas eu fui vista por muitos anos como atriz de novela. De TV, novela. De TV. E, então eu nunca recebi muitas propostas para fazer cinema. E aí calhou alguns, né? Mas não Fiz mais nova, eu fiz, né? Fiz nova, assim. Fiz filmes com a Xuxa, fiz um filme chamado Mais Uma Vez Amor, mas eu era bem, bem novinha. E depois disso eu fui emendando uma novela da outra, e aí nunca tinha tempo também de buscar projetos para viver no cinema, e eram poucos os que surgiam, assim. E aí calhou do projeto surgir quando eu estava para encerrar uma novela. Eles tinham também a flexibilidade de esperar esse tempo. Eu me apaixonei pelo olhar do Klaus, então eu já sabia que esteticamente o filme seria belíssimo. É lindo, é lindo. E é um drama, assim, não sei em que categoria ele entra, mas ele é um filme de arte, não. A proteção, mas depois também que eu pego intimidade eu fico insuportável. Aí é muito chato. A pessoa quer ir embora, não quer ficar do meu lado mais. Mas por ser comediante e por ser esse viés que eu levo, né, e sempre tratar as pessoas nos vídeos e pessoalmente como muito, muito próximas, a recepção que eu tenho é sempre maravilhosa e é sempre muito... como se a pessoa fosse meu primo, tá ligado? Ninguém para na rua, tipo, gosto muito do seu trabalho, obrigado. É tipo, caralho, animação, mentira, viado. Já abraça, enfim. Mas eu acho isso maravilhoso, que a pessoa já quebra minha timidez ali. Aí você tá tímido. Mas aí, você é como uma persona, assim, quando você está não é atuando, talvez, o termo. Quando o humorista, ele não é tímido, né?
Como é que... Sim, não, o humorista. É a mesma pessoa, mas o palco ele me blinda. O palco... Eu digo que o palco e a câmera, eles me blindam, então fico mais à vontade. Então fico mais à vontade para ser eu mesmo. Quando tá cara a cara ali, olho a olho, eu já fico tipo, meu Deus, eu tenho que ser legal, meio que uma pressão e autoestima, enfim, tem vários fatorzinhos aí que a terapia ajuda. Yuri, eu queria saber da sua trajetória, que eu fiz uma pesquisa sobre você e aí eu vi que você vem da favela e você estudou em escolas particulares, é isso? Isso. No Rio, tô aqui né? Na favela no momento, tô aqui na Carobinha, sou daqui. Inclusive, se vazar alguns sons de gritaria, porque minhas crianças estão aqui, estão vendo televisão, já peço desculpa. Mas eu sou da Carobinha, eu sempre estudei em escola particular, porque a minha mãe, ela sempre... Minhas mães, né, sempre priorizaram não que as outras não façam isso, tá, gente? Mas, tipo, o pouco de dinheiro que a gente conseguia era destinado à minha educação e saúde. Então, sempre tive plano de saúde, por conta do meu pai também ser funcionário público, e sempre estudei em escola particular. Então, sempre vivi essa dicotomia de, tipo, conviver num ambiente familiar, barra periférico, barra religioso, por ser do candomblé, e ter uma galera ali minha, preta, e todo mundo muito parecido comigo. Gente, outra pessoa. Meu Deus, não vai mais precisar de mim. Não, preciso sempre. Mas isso eu notei também. Sabe o que eu acho muito desafiador? Que eu falo pra todo mundo com quem eu converso? Como é que a pessoa faz pra trabalhar o dia inteiro e fazer o que eu tô fazendo? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu não paro um minuto na casa. Então eu passo pano, eu arrumo, eu tiro pó, eu limpo, eu cozinho. Meu marido que costuma lavar a louça depois das refeições. Mas assim, eu saio do almoço, aí eu já vou dobrar as roupas que estão no varal. E aí na terça é o lençol, nas quartas são as toalhas. Mano Isso. do céu! É uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Eu tô assim também. E aí sai correndo pra vir pra rádio. Meu Deus. Não, e aí eu fico pensando, o que você faz? Você, como é que é o seu esquema de família? Só pra eu entender, porque eu acho curioso. É que eu tenho um filho. Eu me separei recentemente, eu tô morando com meu filho. Só que meu filho tem 19 anos. Então é outro esquema, entendeu? Entendi. É outro esquema. Eu fico imaginando 2 filhos pequenos em casa. Eu presa em casa numa quarentena. A formação, acho que a mais tradicional é isso. Filhos pequenos, os 2 trabalham. Não, aqui é tipo... é muito engraçado, porque a gente nunca foi muito de tela aqui em casa, assim. Não por nada, não, mas porque, pra mim, criança feliz é criança na rua, no parquinho, na grama, na terra. E eu acho que eles trabalham, e sempre foi a minha postura com os 2. A gente, tipo assim, ficava em casa no momento que, assim, pra jantar, tomar banho e dormir. Porque era sair da escola, a gente já ia pra pracinha aqui na frente, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu mudei aqui pra São Paulo, eu voltei pra São Paulo em agosto. E tanto lá quanto cá, a gente tinha esquemas de vida que a gente faz tudo a pé, de bicicleta, parará. Então, assim, a nossa vida sempre foi muito rua, muito... E aí me vejo trancada dentro de casa. E aí a TV era uma coisa meio, o que faz com a TV? E aí a gente estipulou algumas regras, e porque assim, aqui em casa o que funciona muito, pra mim, principalmente, que sou a pior da casa, como eu já falei, é rotina, assim, sabe? Porque é o que salva, porque daí eu sei o que vai acontecer, e eu sei a hora que eu posso ficar live com você, porque é a única hora que eu tenho tranquilidade, que é a hora do cineminha aqui em casa, que eu faço uma curadoria, e aí eu marco reunião, Olá, começamos a nossa live. Bem-vindos. Vamos ver se vai chegando o pessoal, né, pra gente conversar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Gabriel Pensador. Só aguardando ele pedir, solicitar a conversa. Tem vários assuntos com o Gabriel Pensador, né? A gente fala de palavra na poesia que ele faz, no rap, palavra nos livros.
Tem 2 livros que estão saindo agora em novas edições pela Melhoramentos. Um sujeito com a cara do PC Farias. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem, seja você ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Udi Fagundes. Bom, adorei. Udi, valeu, que legal. Pô, que legal. Olha, para os mais jovens, PC Farias era o tesoureiro do Fernando Collor, que era o presidente da época, né? Pois é. Que era... Aí depois veio todo aquele escândalo de corrupção e tal. E aí, bom, depois... Aí você fez esse rap, o pessoal... Bom, aí o pessoal levou a sério, gostou da minha intervenção lá e ficou nisso, né? Esse teatro Casa Grande é teatro histórico também, de debate. A gente entra no ritmo da sua escrita, né? Vou pegar ele aqui. Ah, ele é tão bonitinho. E o Roberto, ele tem o nome, ele tem a letra invertida, porque na verdade era para ser Roberto. Mas o pai do Roberto era analfabeto, os pais, né? E aí ficou Roberto. E ele é tão bonitinho. Você podia ler pra gente, né? O seu tá certo, o meu fica invertido. Então, vejam pelo dele. Antes, eu só quero contar, assim, com muita satisfação, que eu fechei com a Melhoramentos ano passado e a gente acabou de lançar essa nova edição desse livro, que foi lançado anteriormente pela Kozak Naif, ganhou o prêmio Jabuti, foi um trabalho lindo da Kozak também. Daniel Bueno, excelente ilustrador, está com a gente, continua com as mesmas ilustrações aqui nessa edição da Melhoramentos. E Orelha do Ziraldo. Isso, cara, uma honra, né? Meu Deus, que honra. A gente estava falando sobre o Diário Noturno, só para o pessoal também não se perder aí, talvez procurando, curioso. O meu primeiro livro, o Diário Noturno, ele não está nas livrarias, tenho quase certeza que é possível comprar pelo meu site ainda. Mas esse sim, o Roberto está nas livrarias, está com e-book, está com audiobook, a gente fez com a Melhoramentos agora. E o Diário Noturno vai ser readaptado com um aproveitamento de textos dele com novos textos meus. Então, isso eu estou trabalhando nisso ainda para fazer com a Melhoramentos. A gente vai incluir as histórias como essa que a gente comentou aqui, algumas que estão lá no livro, mas eu estou escrevendo outras. E a gente vai batizar, ainda não sei se vai ser um Diário Noturno 2, não sei bem como vai ser o nome, mas a gente vai... Isso é bom. Eu ia te falar isso, né? Porque são histórias suas desde criança até o lançamento, que é de 2001. Aí eu falei, bom, mas de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Então... Olha, tem mais livros infantis prontos praticamente para sair com a Melhoramentos também, com música, vão vir com música, é bem legal o trabalho. E tem um livro que eu não sei, acho que vai sair esse ano ainda. Eu escrevi junto com a minha amicíssima Laura Malim, que é uma grande amiga da época de escola, se tornou uma escritora, roteirista de cinema, mora lá na Califórnia. Laura Malim é uma mulher inteligentíssima e eu recorri assim, à sua ajuda quando eu tive uma ideia para eu escrever um livro sobre Olimpíadas. E eu queria ver se ela me ajudava a colocar no papel e organizar as ideias. Então a gente escreveu junto e criou também, desenvolveu a história junto. Então é uma parceria minha e da Laura Marim, vai sair também pela Melhoramentos, falando de esporte para jovens, não é bem para criancinha, esse é mais para jovens, assim, adolescentes. Eu tô animado, né? Tô curtindo muito. Pois, hein? E você continua fazendo música, ou seja, você tá na palavra e nas suas mais diversas versões, né? Na música e na escrita. Eu gosto muito.
assim que você resolveu se inscrever no BBB? O que passou pela sua cabeça? Como se deu isso? Então, eu falo que eu sempre fui um pouco exibida, assim, né? Sempre quis assim, mostrar um pouco da minha arte, como bailarina que fui e amo palco, sou bailarina clássica formada, sempre me aproximei da arte através do carnaval também, que eu sou sambista. Então, eu tinha esse meu lado exibida. E aí, sim, quando eu me vejo na oportunidade de entrar para um reality show e conciliar isso, né, com o meu lado, porque se expor, né, para você se expor 98 dias, você tem que ter, né, essa vontade. E estava ali também entrando nesse círculo vicioso de viver para trabalhar. Era essa a minha vida, 60 horas semanais e final de semana eu não tinha mais qualidade de vida, não tinha mais tempo para ficar com a minha família, sabe? Tava assim, trabalho, conta, dívida. E aí eu falei, por que não? Vou fazer esse investimento de risco, vou pausar a minha vida profissional aqui, já sou muito realizada com ela, sou, graças a Deus, muito feliz pelo que eu conquistei até aqui, mas eu acho que eu posso conquistar ainda mais. E aí fiz esse investimento de risco, falei, se a porta do reality show for aberta, eu vou entrar. A porta se abriu e eu entrei. E você entrou, ganhou e agora é a nossa vida. Mas por que o investimento de risco? Você teve que primeiro abandonar o trabalho para arriscar entrar no... Ah, não, para entrar. Risco porque você não sabia se ia ganhar, é isso? Na verdade, eu tive um ato de grande coragem, porque as pessoas que se inscreveram só ficam sabendo que vão entrar ali nos últimos momentos, né? Então, você nunca tem a certeza de que você está no Big Brother, só no momento crucial de ir. Então, aconteceu... Mas, gente, mas você largou o seu trabalho? Uma semana antes, foi assim. Lógico que assim, né? Eu já tinha aquela intuição de que, aquela percepção de que as coisas estavam dando certo para que eu entrasse. Mas por quê? Com base em quê? Que você tinha essa percepção? Baseado em todo o processo seletivo deles, né? Que é um processo bem exclusivo e bem difícil, né? Então, você vai sentindo quando você está indo, né, bem naquele processo. Mas a certeza mesmo, só quando eu entrei. Então, eu tive que tomar algumas medidas, né? Porque é um trabalho de grande responsabilidade. Então, eu não poderia chegar e falar, oi, amanhã eu não vou para o hospital mais. Eu tinha que avisar com uma certa antecedência. Então, uma semana antes, eu fui me desfazendo da minha vida aqui fora. E, graças a Deus, uma semana depois, eu estava no Big Brother. Que risco! Já pensou se não, né? Foi um investimento de risco. E também de entrar e se expor, porque eu tinha a intenção de não passar por cima de nada que eu acredito, de nenhum princípio meu. Mas quando você está 98 dias se expondo, né, para um país inteiro, pode dar tudo certo ou não. Então, esse também foi um investimento de risco. Porque qualquer escorregão com aquele nível de exposição pode queimar uma pessoa pro resto da vida, né? Exatamente. Cara, como você é corajosa, não é? Quando eu tenho certeza no que eu acredito, assim, quando eu boto fé, eu falo, não, esse é um projeto que pode dar certo. Então, eu vou com a cara e com a coragem mesmo. Esse você considera, assim, que foi o seu ato de maior coragem, de maior ousadia na sua trajetória? Foi. Com certeza foi. Porque é o que eu falei, né? Podia ter dado tudo errado também, né? Dependendo de como as coisas tivessem acontecido. Graças a Deus, eu mantive ali os meus princípios e deu certo, mas... Deu muito certo. E agora, Thelma? Você vai voltar a trabalhar em 6 hospitais, dormir 5 horas por noite e tudo, ou agora muda? Agora você sai com uma outra perspectiva? Eu, assim, 9 anos, né, para conquistar tudo isso, eu não consigo me desfazer. Eu sou, assim... muito feliz, assim, com a medicina, sabe? É uma grande realização na minha vida. Então, aos poucos, eu vou conciliar essa visibilidade
com a medicina, que é a minha profissão. Então, eu tenho feito isso, né? Tive uma grande oportunidade de ter um quadro no É de Casa, essa participação no É de Casa, de poder levar um pouco de orientação, um pouco de uma perspectiva mais positiva, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Estou amando fazer isso e amando porque eu estou linkando com a minha profissão. Ainda ontem eu mediei uma aula maravilhosa sobre doença falciforme. Amanhã, 19 de junho, é um dia dedicado à atenção aos pacientes com doença falciforme. E aí, ali, sabe, aos poucos eu vou enxergando o meu lugar de que é possível, sim, conciliar essa visibilidade com a minha profissão. E eu saí dessa aula com a doutora Marimília Pita, uma oncohematologista, maravilhada por estar fazendo aquilo, sabe, mediando aquilo, e de repente eu me pego assistindo uma aula de uma doença hematológica que nem é a minha especialidade, e isso resgata, sabe, tudo aquilo da época da faculdade, e a gente mediou ali uma discussão para 30 jornalistas e foi maravilhoso participar. Então eu tenho encontrado esse lugar de conciliar com a minha profissão e quero voltar anestesiada daqui a um tempo, sim, que é o que eu amo fazer, mas eu acho que vai dar para conciliar, sim. Estou feliz de estar conseguindo fazer isso. Que bom, que bom. E a medicina é uma profissão tão humana, né? É tão técnica e ao mesmo tempo é tão humana, né? Com certeza. O médico precisa ter essa conexão, essa empatia, né? Tem alguns que não têm, mas você acha que pela sua experiência que você tem na faculdade até agora, que a medicina preserva isso, esse valor do humano, do respeito? Ou você se deparou nesse universo com situações que te decepcionaram, nesse sentido, assim, das relações humanas? Eu acho que a medicina humanizada cada vez mais é totalmente necessária, sabe? E sabe, acho que o que me fez ser os momentos em que eu consegui resgatar mais esse lado humano como médica, nos momentos ou que eu estive no lugar do paciente, que eu precisei ali ser atendida, ou que eu estive no lugar de um acompanhante de paciente, como, por exemplo, cuidar do meu pai durante 10 anos no tratamento de um câncer. Quando você se visualiza, se enxerga do outro lado, tudo muda. Você volta a trabalhar, você volta para o hospital no dia seguinte de uma outra forma, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu sempre tive esse lado mais humano, mas cada vez que eu tenho que me colocar no lugar do outro, praticar a empatia com o paciente, né? Lembrar que o paciente está ali, mas tem uma pessoa que ama aquela pessoa, ele é o amor de alguém. Eu falei isso para Manu Gavassi lá dentro do BBB, ela ficou super emocionada, mas é verdade. Uma vez eu precisei anestesiar meu marido, e aí, tipo, eu fazendo... e aí ali bate de você falar, meu Deus, tipo, o amor da minha vida e o que eu sei fazer de melhor na vida. Então, ali você não tem como não ser uma médica humana. E aí é só você estender esse tipo de atenção para os outros pacientes também. Então, é muito prático, assim. Eu acho que, pelo menos os meus colegas de trabalho sempre buscam esse lado mais humano. É muito bom. E o anestesista, eu tenho muito medo de anestesia. Acho que todo mundo, né? Porque é a dose, né? É muito sutil, né? Se você aumenta, não é? A questão do... esse é o problema? Se você aumentar a dose, ou sei lá... Porque um anestesista pode matar uma pessoa, não é? É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, sim. A gente lida com medicamentos que são, assim, cruciais para um procedimento cirúrgico, e esses 3 anos nos deixam preparados para dosar ali na medida certa. E a gente faz todo o possível, né? Lógico, sempre... num procedimento cirúrgico, né, existe dependendo, né, de cada paciente, isso é avaliado individualmente, né, existe um item muito importante da anestesia chamado avaliação pré-operatória. Então, nessa avaliação pré-operatória, a gente consegue ali avaliar e
estabelecer um risco para cada paciente. Uns têm um risco um pouco maior, se já tiver algumas comorbidades que a gente chama, né, que são as doenças prévias. Outros um risco menor.